Olá, sejam bem-vindos à aula 12 do curso O Líder Transformador. E nesta aula nós vamos falar sobre estilos de liderança. Nós vimos que para você se transformar em líder, você precisa escolher um líder de referência, saber fazer perguntas reais sobre liderança, ter consciência sobre qual é o contexto, o cenário no qual a liderança é exercida e também conhecer com profundidade a essência da liderança, o que um líder faz na sua essência. E nós conversamos nas últimas aulas sobre as competências principais de um líder. São elas: comunicação, delegação, follow-up, feedback, motivação e gestão de agenda. Agora a gente vai entrar em um assunto que ele é muito negligenciado pelos líderes, que é qual é o melhor estilo de liderança. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma necessidade de imprimir um estilo próprio e único na liderança. É claro que todos nós temos um jeito preferido de ser, e este jeito nós o aplicamos na maior parte do tempo. Entretanto, o que define a sua forma de liderar não é o seu estilo preferido, e sim a situação na qual você se encontra. Quando você observar determinadas situações específicas, você deve aplicar aquele estilo que é o mais adequado, e você vai ver o motivo disso conforme eu for esclarecendo para vocês quais são os estilos que mais se apresentam como adequados para cada momento da liderança. Esses estilos são os seguintes: toda vez que você está em um momento de crise ou quando você tem que lidar com um funcionário muito complicado, este é o momento de você ser coercivo. A mensagem que uma pessoa que está liderando de maneira coerciva passa é: faça o que eu estou mandando. Ou seja, se você não perder de vista de que a principal função de um líder é formar outros líderes, às vezes você tem um funcionário que é extremamente resistente, complicado, e você precisa formá-lo. Ora, você tem que ser um cara um pouco mais mandão, um cara um pouco mais duro com este funcionário. E aí observa só o grande problema que nós enfrentamos no momento, porque as novas gerações, elas não aceitam muito bem a coerção, elas não respondem muito bem quando alguém é duro com elas. Tanto é que eu me recordo que nas Olimpíadas aqui no Brasil, eu vi pela primeira vez o Bernardinho fazer certos elogios aos jogadores no meio da partida, no meio de uma jogada que tinha acontecido e tinha sido benéfica para o Brasil. Normalmente, a minha lembrança do Bernardinho era quando acontecia uma jogada. Mesmo quando o time fazia tudo certo, ele passava uma instrução, ele pedia para o pessoal prestar uma atenção aqui, ali e tudo mais. E eu vi que em algumas jogadas ele fazia um sinal de positivo, incentivava os jogadores. E numa entrevista, ele revelou que, de fato, ele chegou a perder alguns jogadores importantes da seleção porque eles não toleravam tanto o estilo mais coercivo dele em determinadas situações e ele teve que se adaptar. Isso é um fato. As gerações anteriores eram um pouco mais afeitas ao estilo coercivo nos momentos apropriados. As novas gerações, você tem que ser dura com elas nos momentos em que a pessoa está sendo muito resistente, mas você tem que saber dosar, porque senão você vai perder o seu funcionário. Em momentos de crise, este também é o momento apropriado. Por exemplo, começou uma grande crise econômica, uma crise que afeta o seu setor, infelizmente não vai dar tempo de você conversar com todo mundo a respeito das ações, explicar por que você está fazendo as coisas. Em momentos em que você tem que salvar a empresa economicamente, às vezes você vai ter que demitir, reduzir custos, fazer mudanças nas instalações, e tudo isso tem que ser feito rápido. E o melhor estilo para que isso seja feito na velocidade mais rápida possível é o estilo coercivo, ou também chamado de coercitivo. Portanto, preste bastante atenção no seguinte: por que esse estilo é o mais utilizado nas empresas? Porque esse estilo é o que consegue resultados mais rápidos. E como hoje a maioria das empresas, ou grande parte das empresas, são sociedades anônimas e ela, portanto, distribui lucros a cada 3 meses, este estilo acabou sendo muito adotado nas empresas para que os resultados viessem o mais rápido possível. Agora, o ideal é que somente seja utilizado nos momentos de crise, melhor dizendo, e com funcionários problemáticos. Toda vez que você tiver que mostrar uma nova direção, você precisa chamar as pessoas
para acreditar em você, de que algo importante vai acontecer no futuro e você precisa mobilizá-las, então o melhor estilo é um mobilizador. A mensagem que você passa para as pessoas é: venham comigo. Eu lembro muito das palestras do comandante Rolim, quando ele falava sobre todas as características do atendimento da TAM e como ele cobrava isso dos seus funcionários. Mas o que me espanta é imaginar o comandante Rolim, na década de 50, de 60, melhor dizendo, ali no interior de São Paulo, em Marília, dizendo para as pessoas à sua volta que aqui vai surgir a maior companhia aérea brasileira. Apesar de hoje a TAM fazer parte da LATAM, sem dúvida para mim é uma imaginação muito rica quando eu penso nesses extraordinários empreendedores, como é o caso do comandante Rolim e o início de suas operações. Toda pessoa que já teve a oportunidade de trabalhar em uma empresa que está se formando, teve a oportunidade de trabalhar com seu fundador. E, em geral, os fundadores das empresas são extremamente mobilizadores. Mas você que está começando um novo departamento ou uma tarefa muito desafiadora, você também tem que ser capaz de mobilizar as pessoas, de fazê-las acreditar, delas se orientarem para um novo futuro, para que as coisas funcionem muito bem. O terceiro estilo que você deve conhecer é o estilo marca-passo. Esse estilo aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é aquele no qual você tem que estabelecer um grande ritmo, né? Ou melhor, um ritmo muito forte de desempenho para que as coisas aconteçam na velocidade que você quer. Empresas de alimento, de bebidas, em geral, elas precisam imprimir um ritmo muito forte nas suas operações e, portanto, elas provavelmente usam, na maior parte do tempo, esse estilo marca-passo. Não é difícil você entender o motivo. Por exemplo, se alguém pede uma determinada marca de cerveja hoje em um restaurante e acabou, ora, ele não vai esperar a cerveja chegar, ele vai pedir uma outra marca. Portanto, e pior, amanhã ele não vai tomar duas dessa marca que estava faltando hoje para compensar o que ele não tomou ontem, né? Então, preste bastante atenção que esse estilo ele é muito útil para você conseguir resultados dentro de um intervalo de tempo preciso. Quando você pensa em empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade, você vai ver que naquele período que antecede a entrega de declaração de imposto de renda, eles trabalham nesse estilo marca-passo. Só qual que é o problema desse estilo? É que, uma vez atingida a meta, as pessoas estão normalmente exaustas. Portanto, tome um pouco de cuidado, porque para que você utilize esse estilo, você precisa ter profissionais extremamente bem preparados e que se motivem sob pressão, porque a tendência é este estilo, no longo prazo, causar um clima organizacional negativo. E o clima organizacional negativo, depois de 1 ano, 2 anos que uma pessoa está submetida a isso, começa a afetar os resultados. Aliás, não só o estilo marca-passo, mas aquele primeiro estilo que eu mencionei, o estilo coercivo, você também tem que tomar muito cuidado, porque o resultado dele é que o clima organizacional ele também fica afetado por conta disso. Agora, voltando para o estilo marca-passo, ele ficou muito famoso, principalmente porque esse é o estilo que foi implementado pelo Jorge Paulo Lemann, pelo pessoal lá no passado do Grupo Garantia, hoje Grupo 3G, e com resultados extraordinários. Então, só tome cuidado que eles eram banqueiros, ou são banqueiros, eles trabalham com empresas de alimentos, como é o caso da Ambev ou da Heinz, e, portanto, isso é apropriado para esse estilo, para esse tipo de empresa. Mas, por exemplo, se você está numa empresa de mineração ou de energia, tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque nessas empresas você tem que prestar muita atenção nas questões de segurança, e esse estilo nem sempre é o mais adequado para que isso aconteça. Quando você está numa situação na qual há rixa entre departamentos ou pessoas, ou há um clima de muito estresse, aí é o momento de você ser afiliativo, ou seja, agregador, né? Então, você ser agregador nada mais é do que você fazer as pessoas enxergarem os propósitos mais elevados, não ficarem tão centradas nas suas opiniões pessoais e também nas necessidades de seus departamentos, mas olharem para os propósitos da empresa, para os propósitos dos clientes, antes de solucionar seus problemas. Porque se você deixa as pessoas muito focadas nas questões dos seus departamentos, é claro que elas entram em choque quando precisam resolver problemas de uma maneira
mais ampla. Por exemplo, é evidente que o departamento financeiro ele procura criar restrições aos demais departamentos para manter as contas da empresa dentro do orçamento. Isso não quer dizer que ele não gosta do departamento de marketing ou do departamento de recursos humanos, apenas que em certas situações esse propósito do departamento financeiro é conflituoso com o desses outros departamentos. Portanto, um líder ele tem que saber chamar as pessoas, agregá-las para os propósitos maiores. Aliás, esse tipo de estilo ele é extremamente importante nos dias atuais porque você observa uma grande quantidade de fusões das empresas. E quando você funde empresas, melhor dizendo, elas atuam no mesmo setor e provavelmente elas são concorrentes. Então imagine como que é a situação de alguém que, por exemplo, trabalhava no Bradesco e de repente o Bradesco comprou o HSBC. Puxa, agora aquele cara que antes era visto como um competidor, agora está do seu lado, ele é um parceiro de trabalho. Da mesma forma o Itaú, ao ter comprado parte das operações do Citibank. Então, todas essas questões fazem com que o estilo de liderança afiliativo, ou seja, o agregador, seja um estilo de liderança que você deve treinar para fazer frente às questões que ocorrem com muita frequência no ambiente empresarial de hoje. O estilo democrático é aquele no qual você transmite a seguinte mensagem para as pessoas. O que você acha? Qual a sua opinião a respeito do que está acontecendo? Ele é o estilo que todas aquelas pessoas que são técnicas dizem que vão adotar quando elas se tornarem líderes. Só que esse estilo ele não é adequado para você usar em todas as situações, mas somente naquelas em que você precisa obter de fato mais informações e estabelecer o consenso entre as pessoas envolvidas. E aí eu quero chamar a atenção sua para uma característica da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura do consenso. Portanto, não é incomum você ver em uma determinada reunião, você está querendo tomar uma certa decisão, você está lá liderando as pessoas, e quando você está para definir qual que é a sua decisão, vem uma voz ali do meio da plateia e diz assim, não, mas olha, isso não é consenso. Como quem diz o seguinte, então você não pode decidir. E na verdade, para você obter o consenso das pessoas, isso leva muito tempo. E lembra que eu falei lá no começo do curso, de que às vezes o líder ele precisa tomar decisões e implementar decisões com as quais eles não concordam, com as quais ele não concorda, e que isso é muito difícil? Pois é, isso acontece com o nosso time também. Às vezes, não dá tempo de você criar o consenso em todo mundo, você perderia muito tempo para explicar para todas as pessoas e principalmente convencê-las a respeito de uma determinada decisão e em função dessa restrição de tempo, você precisa tomar uma decisão mais rápida. Mas, sempre que apropriado, seja democrático. Por quê? O estilo democrático é o estilo do qual o brasileiro mais gosta de ser utilizado pelos seus gestores. Mas tem todos esses problemas que eu falei. Ele leva muito tempo e às vezes você tem pessoas que elas são resistentes, você nunca vai conseguir convencê-la de nada e, portanto, o consenso nunca vai ser atingido. Mas quando apropriado, seja democrático, porque você vai ver que as pessoas gostam muito desse tipo de liderança. O estilo coach, perdão, pronunciei errado. O estilo coach é o estilo mais solicitado hoje nas empresas. Esse estilo é aquele que passa a seguinte mensagem: o que você acha? Ou experimente fazer desta forma, melhor dizendo. O que você acha é o estilo democrático, eu falei errado. A mensagem é: experimente fazer deste modo. O estilo coach ele tem duas características marcantes. Primeiro, é você saber passar o seu modelo mental, ou seja, a forma como você pensa, por meio de perguntas. E segundo, você tem um conhecimento profundo das melhores práticas de liderança ou daquela tarefa que você pretende que a pessoa faça. A ideia que as pessoas têm no Brasil de que o líder é uma pessoa pragmática, que ele não tem que ser muito teórico, não precisa ler muito, ela é totalmente furada. Um líder, ele precisa conhecer profundamente quais são as melhores práticas, os melhores conceitos e principalmente qual é o melhor conhecimento a respeito de liderança para que ele possa aplicá-los. Quando você não faz isso, ou seja, quando você procura simplesmente ter dicas, jeitos de ser, você provavelmente vai ser um líder vazio e as pessoas vão perceber isso. O líder coach é aquele
que tem um conhecimento profundo a respeito não apenas de liderança, mas como desenvolver pessoas e, portanto, aplica este conhecimento de momento a momento, principalmente se utilizando de perguntas que conduzam o pensamento dos seus funcionários para a direção que ele deseja. Eu me recordo de ter visto uma vez um texto no qual falava sobre dois gerentes que brigavam muito entre si. E eles tinham um diretor que toda vez que um deles levava essa briga para esse diretor, ele falava o seguinte: não, olha, se vocês são gerentes, vocês resolvam os seus problemas. E eles ficavam sempre nesse atrito, e até que um ponto no qual aconteceu o seguinte: esse diretor ele foi substituído por outro que tinha esse estilo coach muito presente para ele em sua cabeça. Quando um dos gerentes, que estava lá em um novo atrito com o outro, levou para este novo diretor o que estava acontecendo, este diretor virou para esse gerente e falou o seguinte: você tem certeza que o outro gerente entende completamente o seu jeito de pensar? E o gerente ficou em silêncio. E o diretor continuou: e você tem certeza que você entende completamente o pensamento desse outro gerente? E novamente essa pessoa ficou em silêncio. Ou seja, uma boa pergunta, uma pergunta poderosa feita por um gerente ou por um líder coach é aquela que realmente faz a pessoa pensar na direção que você deseja e que, portanto, transforma, a partir do novo pensamento, as ações das pessoas. Você deve ser um exímio líder coach para que você possa liderar pessoas. Importante, lembra-se que a principal função de um líder é formar outros líderes? Este é o motivo pelo qual o líder coach é o estilo de liderança mais solicitado nos dias atuais. Mas ele tem ainda uma outra vantagem, que é o seguinte: quando eu mencionei para você aquele primeiro estilo, o estilo coercivo, eu disse que o estilo coercivo é aquele que consegue resultados mais rápidos, mas ele gera um desequilíbrio entre os resultados de curto prazo em relação aos resultados de longo prazo. Quer dizer, no curto prazo você vai bem, no longo prazo você vai mal. O líder coach, além de ter aquela função de formar outras pessoas, ele tem como benefício um grande equilíbrio de resultados de curto prazo em relação aos resultados de longo prazo. Ou seja, ele não compromete os resultados de longo prazo por conta dos de curto prazo, e isso é importante para os resultados duradouros da empresa. Não adianta nada você salvar o mês, mas você comprometer o ano da empresa, os resultados anuais da empresa. Lembre-se que, como eu falei no começo, todos nós temos um estilo preferido de ser e, portanto, isso impacta o nosso estilo de liderança. Entretanto, o que você deve perceber é qual é a situação na qual você está e usar o estilo mais adequado para cada uma delas. Um bom líder sabe qual é o estilo que ele deve imprimir a cada momento na empresa. Vamos em frente.